Desde quando a minha vida lhe entreguei, só de amor e de alegria eu chorei. Eu te amei. Neste mundo nunca houve tanto amor, e ninguém jamais sofreu tamanha dor. Tu por mim sofrer. Hoje expresso gratidão louvando a ti, e em louvor vivo cantando a sorrir. Ó Senhor da minha vida, em meu caminho não há treva, só a luz, pois a força que pra frente me conduz é Jesus. É Jesus, consumador e autor da minha fé. É Jesus, o bom pastor e meu Senhor Ele é. É Jesus que por amor a mim morreu na cruz. É Jesus, dono de toda glória e poder. É Jesus que se entregou por mim e por você. É Jesus, o verdadeiro amor, um amor cheio de luz. É Jesus, é Jesus. Gratidão louvando a ti, e em louvor vivo cantando a sorrir. Ó Senhor da minha vida, em meu caminho não há treva, só a luz, pois a força que pra frente me conduz é Jesus. É Jesus, consumador e autor da minha fé. É Jesus, o bom pastor e meu Senhor Ele é. É Jesus que por amor a mim morreu na cruz. É Jesus, trono de toda glória e poder. É Jesus que se entregou por mim e por você. É Jesus, o verdadeiro amor, amor cheio de luz. É Jesus, é Jesus. É Jesus, consumador e autor da minha fé. É Jesus, o bom pastor e meu Senhor Ele é. É Jesus que por amor a mim morreu na cruz. É Jesus, dono de toda glória e poder. É Jesus que se entregou por mim e por você. É Jesus, o verdadeiro amor. 21h38. Você pode estar chorando a noite inteira, mas Deus tem contemplado o teu sofrimento e Ele te diz assim: o choro dura uma noite, mas a alegria vem. Rádio Web Gospel Monte Sião, a coluna do Evangelho. Atenção para o top de 5 segundos. A partir de agora, a Rádio Web Gospel Monte Sião apresenta o programa Cristo é a Resposta. Comunicação e apresentação geral, missionário Valdemar Futunato de Criciúma. Está no ar o nosso programa Cristo é a Resposta. Bênção de Deus, eu saúdo os irmãos ouvintes aí da Rádio Gospel Monte Sião com a paz do Senhor. Já agradeço a companhia de cada ouvinte aí, tá? Vamos interagir, pedir um hino, oração. Estou aqui para ser um canal de bênção para você. Mais um programa que Deus me permite fazer aqui nesta noite de quarta-feira. Amém? É 21h39. Nós temos aqui um convidado todo especial, bem improvisado, dirigido por Deus, o nosso pastor Pedro de Paula Cavani, aqui gaúcho, lá do sul.
hoje vai ser o entrevistado desta noite. Pai do Senhor, pastor Paulo, Pedro de Paula Calvani. A paz do Senhor, irmão. Vai ser uma alegria, né? Um prazer. Foi um prazer conhecer o irmão, já que eu sou ouvinte assíduo desse programa, né? É um prazer estar aqui com o irmão. Agradeço a oportunidade também e ter aceitado o convite por estar aqui. Mora perto da rádio. Tem uma programação abençoada. Eu também sou assíduo ali, sempre escutando a programação do irmão. É uma bênção de Deus. Vamos lá com o hino de leve espiritual. Bota um gaúcho aí, irmão. Um hino aí com aquela sofona. Eu também gosto de música do sul. É, gaita chorona. Já tem bastante gente aí à escuta da programação, na live. Que benção. É isso aí, vamos interagir. Deus tem bênçãos nesta noite para você. Nós vamos conversar aqui e dialogar com o pastor Pedro de Paula Calvani. Eu estou curioso de conhecer a sua história. Amém? Vamos lá? No cantar do bugio, na gaita que chora, em nome de Cristo a tristeza vai embora. Se o mundo aborrece, eu sigo em frente, com Cristo na vida eu sou mais contente. No cantar do bugio, na gaita que chora, em nome de Cristo a tristeza vai embora. Se o mundo aborrece, eu sigo em frente, com Cristo na vida eu vivo contente. Se tu andas cansado da vida, cabisbaixo e sem direção, à procura da felicidade, por caminhos que são ilusões, não importa qual o teu problema, depressão vai sumindo também. Onde tem uma gaita chorona, a tristeza vai embora, amém. Onde tem uma gaita chorona, a tristeza vai embora, amém. Cantar do bugio, da gaita que chora, em nome de Cristo a tristeza vai embora. Se o mundo aborrece, eu sigo em frente, com Cristo na vida eu vivo contente. No cantar do bugio, da gaita que chora, em nome de Cristo a tristeza vai embora. Se o mundo aborrece, eu sigo em frente, com Cristo na vida eu vivo contente. Se tu andas cansado da vida, cabisbaixo e sem direção, à procura da felicidade, por caminhos que são ilusões, não importa qual o teu problema, depressão vai sumindo também. Onde tem uma gaita chorona, a tristeza vai embora, amém. Onde tem uma gaita chorona, a tristeza vai embora, amém. Bênção de Deus aqui. Temos alguns irmãos já aqui. Irmão Edson de Camargo, boa noite. Se tiver um louvor de Arlindo e Antenor, toca para nós. Edson, Caxias do Sul. A pastora Luciana Escussal,
ela tá à escuta dessa programação, a esposa do pastor Madureira, bênção de Deus ali na igreja, no Balneário Rincão, na igreja pentecostal Nação da Promessa. A irmã Gislaine, a minha esposa, ela escreve assim: Pai do Senhor a todos da programação, estou na escuta. Aí, Deus abençoe. O irmão Edenilson Vieira do Santo, Deus abençoe. A irmã Isabel Cavani. Tua irmã? A irmã do pastor aqui, Pedro de Paula. A irmã, Pai do Senhor. A irmã Célia Tibone, Deus abençoe, Pai do Senhor. A irmã Cirlei Scopel, aqui de Araranguá, missionária. Deus abençoe, missionária Cirlei Scopel, está à escuta dessa programação. Que bênção de Deus. Agradeço, Deus abençoe, o Senhor alcance o seu lar, a sua casa e a sua família. Logo, logo a gente já vai conhecer aí, começar a história com Pedro de Paula Cavani, né, falar certinho, conhecer a história, a biografia deste homem de Deus, quero conhecer. Ele disse que tem bastante conteúdo, bastante informação, é tempo pra gente conversar. Bênção de Deus, vamos lá, com o hino de elevo espiritual, a gente já volta já. Contemplar as verdes matas, quando escurece tem perfume de uma flor. Lá bem distante o barulho da cascata, em tudo isto eu vejo a mão do meu Senhor. Os passarinhos estão cantando de alegria, um novo dia ilumina o meu sertão. Eu me levanto, dobro o joelho nesta hora, pra Jesus Cristo faço a minha oração. Eu vejo a chuva quando cai lá das alturas, lá no roçado vejo as plantas crescer, os passarinhos que enfeitam a natureza, Deus cuida deles não deixando perecer. Eles não plantam e também não colhem nada, e no entanto não lhe falta o que comer. E você vale muito mais que um passarinho, e Jesus Cristo está cuidando de você. Eles não plantam e também não colhem nada, e no entanto não lhe falta o que comer. E você vale muito. Bênção de Deus aqui. O Edson de Camargo escreve: massagista do Juventude, Deus abençoe cada um de vocês, obrigado. O Edson, ô glória, esse hino é muito abençoado, eu ouvi há 40 anos atrás, bênção pura. É bem antigo esse hino, mas é muito legal a viola dos irmãos aí que tocam e cantam, é uma bênção de Deus. Obrigado pela atenção. Deus abençoe o irmão Edson. Esse aí, companheiro do pastor Pedro de Paula. A Jandira Santos Abreu, Pai do Senhor. Acredito que é lá que é parente do pastor Donizete Braço.
Bênção de Deus. Obrigado aí pela interação. Deus abençoe. Vamos lá. Conhecer um pouquinho da história desse pastor. Para mim é um mistério, né? Eu escuto a programação dele. Como é o nome da tua programação? É Hora da Benção. Hora da Benção. Hora da Quem é Benção. que criou o título da programação? Fui eu mesmo. Foi você Meu mesmo. irmão, Tava orando, eu vim pra cá, na cultura eu tinha uma programação lá durante 3 anos e pouco, ela se chamava Falando com Deus. Daí um pastor de Vacaria botou a mesma programação, né? Daí eu digo, não vou atrapalhar o irmão. Daí comecei a orar, e uma hora eu digo, mas hora da benção, vai ser a hora da benção. Todos nós precisamos, né, ter essa hora. É verdade. Você é do sul, de qual cidade natural lá? Eu sou natural de São José do Ouro. Nasci em São José do Ouro e vim para Esmeralda, Rio Grande do Sul. Depois fui para Caxias com 17 anos. Morei alguns anos lá em Caxias, trabalhando numa grande empresa lá, Rondon. E depois voltei para Lagoa Vermelha trabalhar com a igreja e depois vim para Esmeralda e agora estou aqui. Esmeralda. Esmeralda fica próximo de quais cidades? Ela na realidade ela é divisa com o Pinhal da Serra, que o Pinhal da Serra pertencia para ela, e a divisa com a Anitta. É lá no Garrão mesmo, lá sim. Uma coisa que eu sempre pergunto para os meus entrevistados é como que você conheceu o Evangelho, Cristo Jesus? Olha, pastor, isso aí é uma longa estrada. Uma longa estrada. Se o seu irmão permite que eu possa começar a contar. Eu começo contando, porque não foi fácil. Pode comentar. Não foi fácil porque eu era muito rebelde. E eu gosto de contar esse testemunho, sabe, pastor? Eu gosto porque muitas pessoas têm vergonha de ir na igreja, não querem se converter ao Evangelho. Eu fui um que foi muito duro. E eu fui muito duro para isso. E eu vim de uma escola onde eu morava, desde pequenininho eu vim de uma escola assim que quem se destacava no colégio naquela época, né, tinha um prêmio, né? Entre aspas, um prêmio, né? Quem se destacava. E eu, como gostava muito de estudar, o pessoal da comunidade começou a me olhar com um olho diferente. E começaram a me incentivar para mim estudar para padre. Então eu fui criado já no meu tempo de colégio, até com meu pai, sendo educado para ser padre. Então, nas missas, naquele tempo quando era uma festa, quando o bispo ia na igreja, então eu estava sempre, eu era o que estava lá na frente, sabe, com o sininho na mão, lendo uma palavra, fazendo, desde pequenininho. Isso desde os meus 7 anos. Quem gosta de contar esse meu testemunho aí é meu irmão Arcibide, que mora ali aqui no Arroio do Silva, ele que gosta de contar esse meu testemunho. E eu me criei daquele jeito, sabe? Como se querendo ser padre. Mas por força de destino, meu irmão Arcibide disse que foi Deus que não quis. Eu também acho que foi ele que não quis. Algumas coisas não deu certo quando eu já era maior e eu escapei. Escapei dali. E aí fui morar em Caxias do Sul. Só que lá em Caxias do Sul eu aprendi a tocar. E daí um amigo meu me convidou, um dia me viu tocando, disse, quem sabe tu tira a carteira e vai tocar, vamos tocar baile? Eu digo, vamos. Fui lá e tirei a carteira de música e comecei a tocar baile. Durante muitos anos eu toquei baile. Muitos anos lá em Caxias. Depois comprei um grupo, chamava Os Peões Galdério, né? O musical Os Peões Galdério. Aí, muitos anos tocando nos Peões Galdério, depois fui pro Elo Gaúcho, música de gaúcha também. Qual era o instrumento que você tocava? Eu tocava contrabaixo e cantava. Que legal! E daí naquilo, sabe, eu vivia na noite, eu vivia nas festas, eu vivia tocando. O meu trabalho era aquele, né? Era tocar. Então, sabe, para ir numa igreja, aí o irmão já vê como é que é para ir numa igreja, né? Mas vai que dali um pastor... Ô pastorzinho bravo, rapaz. Homem do céu. É por isso que eu disse que o meu testemunho é grande. Ô pastor insistente. Por isso que eu sou insistente, meu. E não fico bravo quando os pastores são insistentes. É verdade. Meu. Esse pastor, não sei o que ele viu, homem.
Ele se encarnou em mim. Começou. Um irmão meu resolveu fazer culto na casa dele e ele começou a fazer culto ali. Daí ele vinha para fazer culto, como eu tinha o conjunto, eu fazia de tudo para estragar os cultos dele. Na hora que ele botava o culto lá, eu botava o som das músicas, porque era tudo aparelhagem. E eu sempre digo, pastor, nós hoje trabalhamos na igreja com 2 caixinhas. 2 caixinhas. 2, máximo 3 caixinhas. Não tem som de retorno, não tem nada. E eu tinha 2 paredão de caixa. Mas paredão de caixa. Aquelas caixas enormes, né? É, cada caixona velha lá. E não era uma, era 20, 30 caixas, cheia uma bancada de aparelhos, de mesa de som. Aí eu ligava o som para estragar o culto. Não sei se ele está escutando, mas ele vai te ligar. Se ele tiver, ele tenho certeza que ele entra. Pastor Marcelo Mesomo de Vacaria. Um grande pastor, meu amigo, até hoje. Ele é testemunha disso. Ele fazia culto na rua. Era daqueles de coragem, sabe? Fazia culto na rua. E ele vinha fazer culto na frente da minha casa. Na esquina, na frente da minha casa, ele vinha fazer culto. E eu ligava o som lá para estragar o culto dele. Mas, acho que tudo tem um tempo determinado. Tem um tempo pré-determinado. E eu achava que tinha muito amigo. Eu achava que eu tinha amigos demais. Porque sempre as pessoas viviam me rodeando, né, por causa do conjunto. E eu fui trabalhando, esse pastor pregando, eu não gostava, eu vivia brigando com esse pastor, eu vivia xingando ele. Ele botava o carro na frente da minha oficina, eu tinha uma oficina mecânica, daí durante o dia, na semana que eu não estava trabalhando, eu trabalhava de mecânico. Ele vinha lá e colocava o carro lá, eu vinha lá na igreja, mandava ele tirar. E ele sempre ali, sempre ali. Sempre insistindo. Sempre insistindo. Começou a pedir para mim arrumar o carro dele, daí comecei a trabalhar, arrumar o carro dele. E ele foi falando, e eu brigava com ele. Eu saía viajar com ele para ir fazer as coisas, eu brigava até se ele passasse de 80 km, eu já dizia para ele na hora. Eu já parava, botava a mão nele, pode parar, tira o pé daí, você não é pastor? Isso naquele tempo, irmão, naquele tempo, o pastor, você andava na rua, você caminhava na rua de Caxias com a Bíblia na mão, era para se aprontar, hoje está fácil, era para se aprontar para gozação, gozavam, brincavam. Era triste, não era fácil você trabalhar na igreja naquele tempo. Chamava o crentão, o santarão, né? Eles chamavam na rua, porque naquele tempo não tinha quase evangélico. É, exatamente, era bem pouco. Era muito pouca gente, né? Aí o pastor me interrompe a hora que quiser, fica à vontade. Daí largamos o hino, tá, pastor? Não, pode continuar. Né? E fomos indo daquele jeito com os pastores ali. E eu tocava baile, não tinha como, né? Como que eu ia, né? Ir numa igreja e depois tocar baile? Não tinha como, né? Aí eu tinha 2 filhas. Eu tenho 2 filhas casadas que moram, uma em Caxias e outra em Vacaria. Naquele tempo não tinha os guri ainda. Como é o nome das filhas? Era Cíntia e Simone. Ela tem a dupla Cíntia e Simone. Agora eles se apartaram porque casaram, cada um foi morar no seu lugar, mas ela tinha a dupla, tem até CD gravado, né? Gravaram os hinos junto comigo aí, nós temos algum CD gravado, né? E daí elas gravaram junto. E essa menina Cíntia, ela gostava muito de ir nos cultos, então ela ia. Ela ia nos cultos. Cada vez que ela ia, era uma guerra lá em casa. Era uma guerra. Ela ia no culto, chegava de volta, estava feita a guerra. E eu destratava, dizia, o que tu vai fazer lá? Porque esses pastores, papai, né? Sabe como é aquela velha história, né? Era difícil. Então, você, assim, às vezes resistia porque você não gostava de crente mesmo ou porque tu gostava de impedir os acontecidos de Deus? Na realidade, eu não poderia dizer que eu não conhecia os acontecidos de Deus porque eu não ia, né? Em primeiro lugar, que eu não entrava lá dentro, né? Eu não entrava lá dentro. Não entrava lá. Eu era contra radicalmente, eu era contra mesmo, sabe? Eu era aquele cara contra mesmo, sabe, irmão? Por isso que eu não fico triste quando a pessoa é contra, porque eu tenho a minha obrigação de pregar para ela, né? Eu não fico triste quando a pessoa diz, eu não vou na igreja, eu não acredito em vocês.
Eu não fico triste quando a pessoa... Porque daí eu fico no dever. Eu fico no dever de pregar para aquela pessoa. De falar para aquela pessoa de Jesus. Que tu teve a própria experiência pessoal. É isto aí. Daí, sabe, pastor? A minha filha começou a ir. Um certo dia, eu estava trabalhando embaixo de um carro num sábado. A hora que quiser interromper, interrompa, pastor. Eu estava embaixo de um carro trabalhando e uma coisa pesão no meu coração, sabe? E tinha o culto na casa do meu irmão do lado da mecânica, numa casa que morava no mesmo terreno meu, mas nos fundos. Tinha um cultozinho lá, aqueles cultos de casa, que antigamente eles faziam muito aqueles cultos de casa. Hoje você não vê mais quais. Eles iam lá, iam orar, iam fazer um culto na casa, iam numa outra casa, né? O pastor ia de casa em casa. E a minha guria tinha ido. E eu, naquele momento, sabe, parecia que uma coisa, não sei se foi o inimigo, o que foi, diz, corre lá porque ela vai aceitar Jesus. Corre lá. Ó, eu vou te contar uma coisa, pastor, eu brinco sempre. Eu não sei como eu saí debaixo daquele carro. E saí correndo até na igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja, ela levantou a mão para cima e disse, eu aceito Jesus. Meu Deus. Eu aceito Jesus. Eu só dei uma olhada para ela e voltei para casa. Tenho certeza que se ela estiver ouvindo, se não for hoje, outra hora, ela vai dizer. Quando ela chegou de volta do culto, que ela entrou na porta, eu disse para ela, a partir de hoje não fale comigo. A partir de hoje não fale mais comigo. Uma semana, pastor, ela ficou daquele jeito, orando dentro do quarto. Chorando e orando dentro do quarto. Uma semana. Orando por ti. Não sei se ela estava orando por mim ou estava orando por ela, porque a luta dela foi pesada. E daí como fui muita família, veja como é que acontece as coisas, né? Eu sempre fui muito apegado aos filhos, à família. Hoje eu crio 2 filhos, meus filhos não saem de casa, estão sempre junto comigo, onde eu vou, estão junto comigo, né? Podem não estar seguindo como é necessário seguir, eles já seguiram muito, tem um que é músico na igreja, vai sempre nos cultos, mas eles estão, né? Eu nunca pressionei eles. Sempre fui muito família. Um dia eu disse, se você quer saber uma coisa, eu vou lá também. Já que tu foi, agora, para mim não ficar brigado com ela mais tempo, eu digo, eu vou lá também na igreja. Aí, peguei e fui num sábado lá. O pastor veio, eu vou lá na igreja hoje. Quero conhecer vocês lá. Digo, mas não me venha com conversinha, pastor, eu vou lá ouvir. Mas tu não me venha com conversinha que você vai empurrar as pessoas e cai. Não queira me empurrar lá que eu não vou cair. Não vai acontecer isso. E fui, pastor. Só que eu tocava baile, né, pastor? Não podemos esquecer que eu tocava baile. Cheguei lá na igreja, ele pregou a palavra, falou. Eu vim para casa, comecei a analisar, pensar. Comecei a orar, eu não sabia orar, eu sabia falar com Deus porque eu era acostumado na igreja, porque na católica, né, eu vim dentro da católica, então eu era acostumado a estar ali sempre fazendo as orações dele, sempre a gente estava conversando com Deus, né, então fui lá do meu jeito, eu fui lá orar, comecei a orar a partir daquele momento e resolvi aceitar Jesus. Eu lá em casa, pastor. Mas o que aconteceu para você tomar uma decisão? Não, eu quero aceitar Jesus. Eu até hoje não consigo decifrar isso, pastor. Eu não sei se foi a insistência da minha filha, se foi o amor que eu tinha por ela, né? E fui premiado com algumas coisas depois daquilo, né? Depois eu vou vir nesse assunto. Fui premiado com algumas coisas, mas até hoje eu não... Sabe, pastor? Muitos dizem assim, se você não vir por amor, vem pela dor. Então você vai por amor ou pela dor. Eu vou dizer para você, pastor, eu não tive dor nenhuma para mim vir para a obra de Deus. Nada. Eu vim simplesmente porque senti de ir e começou a me crescer um amor que eu não sabia. E fui. É complicado? Não é, né? Tem muitas pessoas que vão lá, ouvem a palavra,
o Espírito Santo toca, vai lá, aceita Jesus e começa aí. Começa aí, se sente bem, Deus vai operando, vai começando a fazer as coisas, Deus vai modificando a vida das pessoas. Vamos botar um hino, pastor? Vamos lá. Vamos lá botar um hino lá, a gente já volta já já. Bênção de Deus. Ensino maravilhoso. Esse testemunho maravilhoso do pastor Pedro de Paula Cavani. Tem muita informação, muito assunto. Bênção de Deus. Vamos lá com o hino de livro espiritual, a gente já vai continuar com o testemunho do querido irmão. Tu és o amor da minha vida, tu és a minha esperança, tu és mais que o mundo pra mim, não troco por prata e ouro, não troco por riqueza alguma. Tu és tudo
Bênção de Deus. Estamos aí voltando para conversar com o pastor Pedro de Paula Cavani. Esse testemunho lindo, né? Foi aí direcionado para fazer o curso para padre, foi tocador de baile, estava fugindo do Senhor aí, Deus trabalhando na vida dele e uma conversão linda. Vamos saber aqui, pastor Pedro de Paula Cavani, pastor, como é que foi a tua transição do baile para a igreja? Como que aconteceu? Bom, pastor, eu sempre digo, o povo onde eu prego, você não tem amigo. Tu pode estar cercado de 1.000, 2.000, 3.000 amigos, mas você não tem amigo. Teu amigo é Jesus. Teu amigo é Jesus. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha 4 contratos de baile para tocar. 4 contratos ainda. E não podia deixar de tocar, porque eu tinha que pagar aqueles contratos. E era um caro, né? O músico naquela época ali era caro para você pagar, né? Aí eu conversei com o pastor, digo, pastor, eu tenho esses contratos de baile, eu sou obrigado a contrato. A não ser que alguém se apresente e faça no meu lugar, mas não sei se o conjunto vai acertar. Que eu tinha que ir lá ligar a aparelhagem, eu tinha que levar a aparelhagem era minha, eu tinha que fazer um monte de coisa, né? Digo, não sei se vocês vão querer aceitar, mas eu preciso cumprir esses contratos. Não, o pastor disse, pode cumprir teu contrato. Fazemos o batismo depois que tu... Fazemos teu batismo depois que você fazer todos os contratos. Tá bom. Terminei aqueles contratos, falei pro pessoal do grupo que eu ia sair. E marquemos o batizado. O pastor me deu uns ensinamentos. Mas esse dia eu contei um testemunho aqui, pastor, que quando eu aceitei Jesus, daí toquei esses bailes, eu não era batizado, tinha recém aceitado Jesus. O pastor tinha que pregar num lugar lá, num bairro distante, e me mandou para lá. Ele não pôde e me mandou. Diz, você vai lá pregar e fazer o culto lá. Tu vai assumir o culto para pastor. Eu não me batizei, eu não sou... Eu estava dizendo esse dia, eu não sei se você chegou a assistir, escutar aqui o programa. Eu falei, hoje a gente exige estudo, academia, letra, mais um monte de coisa para o cara pregar. Ele me mandou para lá, vai lá pregar, pastor. Pedro, vai lá, Pedro, pregar. E eu fui, mano. Eu não queria ir no início, mas como não tinha outro, eu digo, eu vou. Foi uma maravilha, irmão. Ali que eu comecei a ver o que Deus podia fazer na vida. Quando Ele quer fazer as coisas, não tem quem segure. A igreja, cheguei lá, estava lotada de gente. E eu não tinha conhecimento zero de palavra. Mano. Sabe o que é? Conhecia o que eu lia lá, pô, pegava, mas naquele tempo você estava sendo ensinado, mas você pegava ali o versículo ali que o padre mandava e deu. Quem explicava era ele, você não se preocupava em estar estudando ela para tu saber. Era o padre que lia, que fazia a pregação. Você só lia, né? Então era fácil. Eu tinha conhecimento zero de palavra. Eu dizia que era católico, que eu tinha estudado para padre, mas eu não ia na igreja. Não sobrava tempo, eu trabalhava naquela época numa grande empresa, daí você dormia o dia inteiro, não tinha como ir na igreja, não ia, né? Irmão, daí marcaram o batizado. O pessoal do conjunto não acreditou. Aí que vem a palavra que eu digo que nós não temos amigo. No dia do meu batizado, que eu fui para lá, estava todo o conjunto lá. Foram tudo, pegaram o ônibus do conjunto e foram para lá. Encheu de gente. Quando eu baixei as águas, que eu levantei das águas, eu não enxerguei mais ninguém. Tem gente que eu não vi mais nem até hoje. São 20 e tantos anos de pastor, eu não vi mais. Eu vi, do conjunto mesmo, vi 1 ou 2 só. Os outros sumiu tudo. Vi de passagem, irmão, mas não me procuraram mais. Da hora que eu me batizei, abandonaram, não vieram mais. Onde é que foram meus amigos? Sumiram todos. Sumiu, não ficou nenhum.
Aí, pastor, eu fui batizado junto com o gaiteiro que já tinha se convertido, que era do conjunto, tinha se convertido antes de eu. O gaiteiro tinha se convertido. Hoje é um grande cantor de Caxias do Sul, Lori Cardoso. É o nome do gaiteiro, um grande gaiteiro. Era o gaiteiro do conjunto Lori Cardoso, hoje toca na igreja. Tem 5, 6 CD gravados na igreja. Fomos para essa igreja. O nome da igreja, Última Mensagem. O nome da denominação era Última Mensagem. O pastor sumiu. O pastor sumiu, irmão. Anoiteceu e desapareceu. Foi embora. Não vi mais ele até hoje. Sumiu. Só que antes dele sumir, ele disse: se uma hora eu tiver que ir embora, que ele não era dali, você vai cuidar da igreja. E eu tinha recém sido batizado. A igreja vai ficar sob o teu comando. O registro da igreja vai ficar tudo com você. Jesus era a Última Mensagem, o nome. Ele foi embora, irmão. Nós se reunimos com os irmãos. O que nós vamos fazer? Quem que vai assumir a igreja? O povo estava ali, naquele tempo o povo ia. Quem que vai assumir a igreja? Ninguém assumiu, irmão, nada. Ninguém assumiu nada, né? Eu digo, vamos fazendo os cultos. Aí apareceu o pastor João Maria, da igreja Jesus é o Caminho. Disse: pastor Pedro, vamos para lá, leva esse povo para lá, não vai deixar esse povo sem pastor aí. Leva esse povo para lá. Eu digo, vamos. Ali estava o pastor Marcelo também junto na igreja. Fomos todos para a igreja dele. Todos nós fomos todos para lá. Para a igreja do pastor João Maria, lá de Caxias do Sul. A igreja Jesus é o Caminho. Ficamos anos ali, pastor. Tempo ali, trabalhando ali com ele. Aí, pastor, tu me falou que ia perguntar sobre o meu chamado. Ah, sim. Como aconteceu o teu chamado pastoral? Aí, pastor, eu estava trabalhando, deitei no sofá. Aí durante esse tempo, eu fui trabalhando, né? Fui trabalhando na igreja, fui ser ungido a diácono, depois fui ungido a evangelista, né? E daí, um dia eu estava deitado no sofá, deitei no sofá, eu tinha a mania de até hoje eu tenho, deito no sofá e fico ali, deitado no sofá. E eu acho que eu cochilei, pastor. E Deus disse para mim assim: eu quero você em Lagoa Vermelha. Alto, forte e em bom tom. Eu gelei, irmão. Eu quero você em Lagoa Vermelha. Deus te dando a direção para ir para lá. Eu pensei um pouco, irmão, mas como que eu vou ir para Lagoa Vermelha se eu tenho mecânica, uma casa grande lá em Caxias, num terreno valorizado, abandonar tudo e ir para lá, e lá eu não tinha nada lá em Lagoa. Eu não tinha nada. Fui conversar com o meu pastor, contei a história para ele, digo, olha, e o problema é que eu não estou nem dormindo mais de noite. Eu durmo de noite, Lagoa Vermelha. Eu acordo, estou trabalhando Lagoa Vermelha. Batia na tecla como se fosse 24 horas por dia, pastor. Sabe? Batia na tecla, Lagoa Vermelha, ficava escrito Lagoa Vermelha, batendo aquilo ali, sabe, pastor? E eu falei com ele, ele disse, olha, pastor, se você acha que é Deus mesmo, eu vou orar. Não adianta correr. Vai ter que ir. Eu te dou a carta para tu ir. O pastor da Jesus é o Caminho. Eu te dou a carta para tu ir. E eu
irmão, orei e disse para minha família, nós vamos ter que ir. Nós vamos ter que ir. Vamos ter que abandonar tudo aqui. E vamos ter que ir. Você teve uma convicção plena desse chamado. Não tinha como escapar, pastor. Não tinha como escapar. Eu deitava, eu dormia, eu nem a minha cidade ali de Caxias eu não enxergava mais, eu só enxergava Lagoa Vermelha. Parecia que eu morava há séculos lá. Eu conhecia cada rua, cada parmo que tinha lá. Eu conhecia cada espaço que tinha lá. Que eu vinha toda hora, parecia que eu estava vendo a cidade na minha frente. E um dia eu tomei a decisão. Estou indo. Cheguei e disse para o pastor até meio se assustou, pastor. Eu era evangelista. Eu não era pastor. Eu era evangelista. O pastor meio se assustou, eu cheguei e digo, tá decidido, pastor. Estou indo para a Lagoa. Prepara meus negócios aí, meus papéis da igreja, tudo aí, que eu estou indo para a Lagoa. Mas olha, pastor, eu saí para ir para a Lagoa Vermelha, eu aluguei tudo a minha casa antes de ir para lá. Eu fui lá, aluguei uma pecinha para mim morar, lá em Lagoa. Aí eu aluguei a casa, o porão, uma casinha que eu tinha no fundo, que era onde nós ensaiava com o conjunto. Deixei tudo alugadinho. Dava dinheiro para me alugar um prédio lá para fazer os cursos, para fazer a casa, para me morar, tudo tranquilo e ainda tirar para comida. Agora, na obra de Deus, ninguém pense que na obra de Deus as coisas vêm fácil. Irmão, se o cara quer ser na obra de fazer a obra de Deus, ele tem que aprender a andar em cima de espinho. Ele tem que se preparar e orar para andar em cima de espinho. Não adianta nós, pastor, pregar moleza, porque não é moleza, é uma guerra. Nós estamos vivendo numa guerra. Entre aspas, né? Não vamos pegar arma na mão, estou falando guerra espiritual. Estou falando guerra espiritual. Nós estamos numa guerra. E se você está numa guerra, ou você luta, ou você cai, ou corre. E eu cheguei lá no primeiro mês, aluguei a casa e já aluguei um lugar para mim fazer a igreja. No primeiro mês não veio nada de dinheiro de Caxias, e eu não tinha dinheiro para fazer aquilo. Não veio nada lá de Caxias, trancou as portas lá. Dali um pouquinho invadiram minha casa lá. E eu fiquei sem renda. Sabe o que é sem renda, pastor? Sim. E daí, aí começou meu ministério. Ali começou meu ministério, pastor. Porque ali eu tive que ir para o monte, ali eu tive que ir para o joelho, ali eu tive que orar, ali eu tive que jejuar, ali eu tive que pedir alimento para Deus. Eu me obriguei a pedir alimento para Deus, eu chorei pedindo alimento. E vou contar uma coisa, já vou aproveitar e contar um testemunho, irmão. Eu aluguei a igreja, no dia que eu aluguei a igreja tinha um cara que fazia trabalho, sabe, do trabalho de umbanda? Sim. Ele tinha casa do lado da igreja. Quando eu cheguei lá para olhar a igreja, ele veio lá na estrada, assim, ó, e pegou assim e disse, ó, aqui, ó, pastorzinho, você manda até aqui nessa pedra aqui, ó, daqui para lá tu manda, daqui para lá eu mando. Ele chegou e disse para mim assim, olha onde era que Deus me colocou. Ele te desafiou. Né? Já botou ordem na casa de vereador, digo, mas eu creio que tenho Deus. Aleluia. Eu creio que eu tenho Deus, irmão. Deus não foi à toa que eu vim para cá. Comecei a orar, irmão. Comecei a orar e jejuar e buscar de Deus. Aí passou um senhor na rua, eu estava na igreja, com a igreja aberta, irmão. Passou um senhor na rua. E eu vi que ele vinha, ele era acostumado a passar sempre dando risada. E eu orando a Deus para comer. Orando a Deus para dar de comida para meus filhos. Orando a Deus pedindo comida para meus filhos. Não tenho vergonha de dizer. Eu orava a Deus pedir para jantar de noite. Eu orava a Deus pedir para tomar café de manhã. E ele passou, ele vinha vindo muito triste assim. E era contra a igreja, homem. Contra a igreja ali, não queria. Nossa, era o vizinho mais chato que eu tinha. Contra a igreja, mas era contra mesmo. E eu vi que ele vinha vindo muito triste. E eu estava na porta da igreja. Perguntei para ele, olha o que Deus faz, irmão. Olha o que Deus faz. Digo, ô fulano, o que está acontecendo? O senhor parece estar tão triste.
Ele disse assim para mim, pastor, eu vim do médico agora, eu tô quase cego, pastor. Eu tô vindo devagarinho porque eu tô quase cego. Eu tô com a minha diabetes em quase 400 e tô quase cego. Eu não tô enxergando nada. Mas eu sabia que ele era contra a igreja. Que ele vivia falando da igreja, sabe? Eu disse, mas tu quer, eu faço uma oração para você. Tu quer, vem aqui que eu faço uma oração. Entra aqui na igreja que eu faço uma oração para você. Mas nem sei se eu tinha fé suficiente para fazer aquela oração, mas eu sabia que ele era contra. Irmão. Nem eu sei se eu tinha fé suficiente para fazer aquela oração. Porque ele vivia atacando a igreja, sabe? Ele vivia bombardeando a igreja, querendo fazer assassinato para tirar a igreja, fazer um monte de coisa, sabe? Antes era o pastor que resistiu ao evangelho, agora tu... Isso, mas eu tinha que pagar o preço, né? Foi pro campo missionário, aí tu já teve que enfrentar uma outra batalha. É, eu tinha que enfrentar para pagar o preço do que eu fazia, né, pastor? Aí, irmão, ele entrou lá na igreja, a gente orou, eu chamei minha família, a gente orou por ele e ele foi para casa. Eu não sabia que eu estava pedindo a Deus por comida, irmão. Ele não sabia de nada. Eu de noite, eu vou te contar uma coisa, não tinha nada para comer, só tinha um pouquinho de coisa ali. Eu estava na fé mesmo, sabe? Estava na fé mesmo. De noite, eu vi que na porta da minha casa, bateu. Eu abri a porta, ele na porta. Diz, pastor, eu estou bom. Depois que o senhor orou ali por mim, o senhor tirou aquela dor, o que o senhor fez? Digo, eu não fiz nada. Aleluia. Eu não fiz nada, irmão. Eu só orei por o senhor. Não fiz nada, só orei por o senhor. O senhor precisava de uma ajuda de Deus e eu só orei por o senhor. É ele que fez, eu não fiz nada. Ele disse, pois eu vim de trazer umas coisinhas para o senhor. Homem do céu, glória a Deus, ele me trouxe umas galinhonas. Me trouxe arroz, me trouxe feijão, me trouxe açúcar, irmão. Glória. Ele veio com essa sacola, irmão. Daquilo ali. Tu vê, né? Tava orando por ele, Deus cura ele, ele ainda te traz uma benção, né? Veio me trazer um monte. Ele não sabia que eu estava orando. Mas a história não termina aí. No outro dia de manhã cedo, irmão, estava orando. O homem lá do centro, lá, sabe, que trabalhava do meu lado, bateu na janela, porque ele era divisa, bateu na janela da casa, lá no terreno dele. Diz, eu senti dele dar umas coisas, me trouxe mais um monte de coisa. Digo, Jesus, eu oro, eu oro e Deus vai abençoar. Irmão, numa passagem. Deus honrou a tua oração. Num pouquinho de coisa, eu estava com um monte de coisa ali. Que Deus tinha mandado trazer ali para mim. Tu vê, né? Deus te chamou, te capacitou, te supriu. Como é bom a gente aprender a confiar em Deus. Mas acredita assim que houve assim às vezes uns questionamentos na tua cabeça nesse momento de luta, de crise, de subsistência. Aí Deus te usa para curar o irmãozinho. O irmãozinho veio, já tocou no coração dele para te abençoar, já veio. E como Deus é fiel, né? Como Deus é bom. Ele ouve, você que está ouvindo, nós podemos até não enxergar, não ver, muitas vezes nem crer. Mas tem uma parte que diz assim, nunca eu vi um justo mendigar o pão. Tu pode estar sem comida em casa, mas se tu orar com fé, ele atende, você não fica com fome. Ele acha uma maneira de você se alimentar. O servo de Deus não estava lá no deserto, ele não mandou levar carne. E olha o importante disso, irmão, eu dou risada porque olha quem que ele me manda levar lá. Olha o sujeito que ele me manda levar carne pro homem lá, né? Uns corvos. Se o bicho vive disso. E foi lá levar e entregar lá para ele. Então Deus cuida dos seus. E eu vim para ali, irmão, contando naquilo que Deus mandou eu fazer. Eu confiei no que Deus mandou eu fazer. Eu confiei porque... Sabe por que eu confiei, irmão? Porque quando eu aceitei Jesus, eu tinha uma guria mais nova, ela bastava dar o tempo fechar, ela tinha um problema, uma doença, bastava o tempo fechar, dava pontada nela. O tempo dava qualquer serraçãozinha,
tinha que correr para o hospital que dava pontada nela. Nunca mais ela sentiu pontada. Eu me converti e nunca mais ela sentiu pontada. Aí eu já vi que ele, opa, para lá. Aleluia. Para lá que eu tô agora. Eu já sabia que Deus existia porque eu estava lá na católica, mas opa, agora tem um Deus aqui diferente. É. Agora a coisa mudou. Agora as coisas são diferentes, não é mais como era antes. Né? Então eu comecei a aprender a confiar, eu fui aprendendo devagarinho. No esforço, irmão, não tinha ninguém para me ajudar. Não tinha um braço para me chegar e me abraçar e dizer não. Nas horas de luta não tinha um para me chegar, irmão. Eu abri a igreja, não tinha, eu era um desconhecido. Eu cheguei lá, abri a igreja, simplesmente vou abrir a igreja, vou começar a trabalhar, sair na rua, evangelizando de porta em porta, entregando numa casa, noutra o evangelho. Hoje noite vai ter culto, hoje noite vai ter culto, hoje noite vai ter culto, mas eu nem sabia o que Deus ia fazer. Eu não sabia o que Deus ia operar, eu não sabia, porque lá tinha os pastores, eu era evangelista, eu trabalhava mais nos campos, né? Eu via fazer lá, eu ajudava a cantar, né? Mas eu não trabalhava, quem trabalhava eram os irmãos, os pastores, né? Aí eu comecei a ver o que Deus fazia. Bênção de Deus, glória a Deus. Meu Deus, o homem tem muita coisa para contar, muita história aí para nos abençoar. Acredito que os ouvintes aí do programa Cristo é a Resposta, nessa entrevista aí, está sendo abençoado com cada palavra desse testemunho do querido pastor Pedro de Paula Cavani. Tem áudio aí, vamos ouvir? A pastora Aline. Pastora Aline, Pai do Senhor. Olá, tudo bem? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. E eu estou passando aqui para deixar um convite todo especial. Quarta-feira que vem, dia 15, na programação Cristo é Resposta, juntamente com o pastor Valdemar, eu estarei para falar um pouquinho a respeito do Senhor, a respeito do que o Senhor tem feito na minha vida e fará na sua vida também. Eu gostaria que você sintonizasse para que nós pudéssemos estar junto durante este tempo, tanto pelas mídias sociais quanto pela própria rádio. Que Deus os abençoe. Eu aguardo você, aguardo a sua participação também. Será uma bênção. Tchau, tchau. Que Deus os abençoe. Que bênção de Deus. Também tem a pastora, ela vai dar uma palavra de saudação, a pastora Luciane, ali do Balneário Rincão, a esposa do pastor Madureira. Paz do Senhor, pastora Luciane. A paz do Senhor a todos os ouvintes da Rádio Gospel Monte Sião. Que Deus possa ricamente abençoar todos os ouvintes que estão presentes aqui e que o Senhor possa resplandecer a luz dele em cada vida. Quero agradecer ao pastor Valdemar Fortunato pelo convite, que Deus possa abençoar ricamente a vida dele. E sou muito grata a Deus pela oportunidade que ele me concebeu de estar aqui nesta noite para falar e bendizer o nome dele. É com muita alegria que eu venho trazer uma mensagem do Senhor que se encontra em Eclesiastes 3:1, que nos diz assim: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se do abraço, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e o tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz.
que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto que o trabalho que Deus deu aos filhos do homem para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Mensagem linda, né? Quando nós nos deparamos com essa mensagem, o que é que Deus está querendo falar conosco nessa noite? Muitas das vezes nós não entendemos os mistérios, os acontecimentos que acontecem em nossas vidas todos os dias. Mas a palavra de Deus é bem clara em nos relatar, em Eclesiastes, que existe tempo para todas as coisas. Se neste momento você não está entendendo o trabalhar de Deus em sua vida, saiba que lá do alto Ele te observa, Ele te ama acima de tudo e Ele está te protegendo. Mesmo que você não entenda, mas Ele está no comando, no controle de tudo. Que Deus possa, com a infinita misericórdia dEle, nos alcançar todos os dias e que nós possamos ter paciência em esperar no tempo do Senhor. Que Deus possa abençoar ricamente a vida de todos e a paz do Senhor a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus olhou do céu e concluiu que com o tempo o homem se perdera, que era preciso o maior dos sacrifícios pelo resgate, não havia outra maneira. Alguém perfeito tinha que pagar o preço para anular da terra toda a maldição, comprar com sangue nas mãos do inimigo, trazer para Deus a sua criação. Então Deus disse: tem que ser alguém tenha muita fé. Neste momento Abraão ficou de pé. Deus disse não, no grande livro está escrito. Você temeu e mentiu pro rei do Egito. E outra vez Deus disse: quem será que eu posso mandar? Então Jacó veio ao Senhor se apresentar. E para Jacó Deus também lhe disse não. Mentiu para Isaac e roubou seu irmão. Deus falou: ele terá que ser libertador. Na mesma hora Moisés se levantou. Deus disse não, você me desobedeceu. Mandei tocar na rocha e você bateu. Então Jesus apareceu e disse: Pai, eu vou descer. Não há ninguém melhor que eu, pois posso parar
Jesus falou, ele terá que ser libertador. Na mesma hora, Moisés se levantou. Deus disse não, você me desobedeceu. Mandei tocar na rocha e você bateu. Então Jesus apareceu e disse, Pai, eu vou descer. Não há ninguém melhor que eu, pois faço parte de você. Em mim não há corrupção, só a verdade, a paz, o amor. Trarei a sua criação de volta à casa do Senhor. De volta à casa do Senhor. De volta à casa do Senhor. Bênção de Deus. Glória a Deus. A irmã Gilaine deixou um abraço à irmã missionária Célia, a mãe do irmão Alex. Também para o casal, o pastor Donizete, a esposa Geralda. Deus abençoe a todos da igreja Casa dos Milagres, a todos da igreja do Balneário Rincão, a pastora Luciana e família, todos ficam com Deus. A irmã Isabel Gavani, oi glória, Deus poderoso. A irmã Jandira, manda um louvor aí. Ah, de Esmeralda, a irmã Jandira. Pode escolher o hino, irmã. Fica à vontade aí. Um abraço também à irmã, Deus abençoe. A irmã Célia mandando um abraço para a irmã Gislaine. O irmão Edenilson Vieira dos Santos, glória a Deus. Bênção pura, pastor Pedro. Irmão Carlos Oliveira, Pai do Senhor, pastor Valdemar. Deus abençoe, meu querido irmão. Eu acho que é lá de Forquilinha. Ah, a Maria Bonassa está à escuta da programação, hein? Uma benção a programação dela. A irmã Marilda Santos, glória a Deus. Edson de Camargo, linda a sua história, pastor Pedro, fiquei emocionado. Deus move o mundo para resgatar seus filhos, abraço. É tremendo, é linda a história do pastor Pedro de Paula Cavani. É lindo a história. A irmã Lucilene Santos de Oliveira, Pai do Senhor. Marcelo Mesomo, que é conhecido pastor Pedro aqui. É pastor de Vacaria? Deus abençoe, pastor Marcelo. Aí abençoe o teu ministério aí em Vacaria, tá bom? Que Deus abençoe aí no Sul. Haja um avivamento abençoado aí na tua igreja. Irmão Edenilson Vieira dos Santos, glória a Deus, estou ouvindo. Testemunho do pastor Pedro, glória a Deus, programa abençoado. Tem alguém aí no ar? Tem um ouvinte no ar, Pai do Senhor. Que é o irmão Alex, Balneário Rui do Silva. Queria mandar um abraço a todos aí que estão ligados na rádio aí. É uma bênção essa rádio. Queria pedir a música Tony Tito, Dois Ungidos. Ah, é bênção de Deus. Esse hino aí é uma bênção. Vamos rodar? Vamos lá? Glória a Deus. Pedro de Paula Cavani aqui. Pegamos ele de improvisado. Era Deus. Deus estava trabalhando aí. Esse homem de Deus sempre está disposto a vir. História quando Deus chamou ele para ir lá. Qual é a cidade mesmo? Não, lá. Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha. Foi pela fé, não tinha recurso, tomaram lá a casa dele. E ele orando para Deus bradar e um recurso para cuidar da família. Então, né, a gente sente preocupação, né? Mas Deus foi fiel, honrou este homem de Deus, mandando lá o colega lá que estava passando um problema de saúde. Pastor Pedro de Paula Cavani orou por ele, com a demora. Deus, conhecendo a necessidade do pastor Pedro de Paula Cavani, ele veio com alimentos perecíveis para abençoar. Que bênção de Deus. Quem é? Quem é que está falando? O Lequinho vai falar aí.
Não, o Lequinho não fala no meu programa. Ô, Lequinho! Ô, Fortunato! Ô, tu gosta de entrar no meu programa, né, Lequinho? Primeira vez, eu acho. Primeira vez? Não, acho que foi a quarta-feira passada, não foi? Quem é o convidado de hoje? Ah, o convidado de hoje é o Pedro Paulo de Cavani, né? Pedro Nossa, todo dia na rádio? Amanhã já não tem programa dele? O programa dele é a Hora da Benção, né? Eu nunca te vi falar no programa do Pedro de Paula Cavani, no programa dele. É que nunca me convidou. Não convidou. Vamos conversar com ele de perto, né? Lequinho. Daí, já tomou café? Ah, eu tomei o café. Ah, é bom saber, Lequinho. A irmã Célia aí faz uns cafés muito abençoados. Deus abençoe a mesa dela aí, ó. Haja muita saúde e muita prosperidade na mesa da irmã Célia. Ô, Fortunato, Ah, vamos fazer uma perguntinha pra ti da Bíblia, pode? pode fazer pergunta. Tá, vamos ver se tu sabe responder, então. Quantos entraram na arca com Moisés? Ah? Quantos entraram na arca com Moisés? 7 ou 8? Ah, Lequinho. Eu conheço Bíblia, Lequinho. Não foi Moisés, foi Quem Noé. foi? Foi Noé. Ah, tu lê Bíblia mesmo. Não foi? Moisés foi o libertador de Israel, né? Parabéns, parabéns. Ah. Posso mandar um Curiosidade. abraço? Ah? Posso mandar um abraço? Pode mandar um Quero abraço. mandar um abraço pra Gilane, A Gilaine, o pastor Pedro de Paula, que tá aqui, Pedro de Paulo, pastor, a sua esposa, minha esposa, a Maria do Carmo, pra não ficar sem cafezinho. Maria do Carmo. É, pra não ficar sem cafezinho. Ah, tu toma cafezinho lá na casa da irmã Maria de Carmo, do Carmo? Pra Maria Bonaca. Ah, irmã Maria Bonassa. Tu ainda não tá falando certo, não tem que falar o nome certo da irmã Maria Bonassa. E pra todos os ouvintes do programa, que tu me bota. Bênção de Deus, ó, manda aí o Lequinho, manda o Papai do Senhor a todos os ouvintes aí, uma saudação para todos os ouvintes da Rádio Web Gospel Monte Sião. O Senhor continue abençoando poderosamente. Amém? Vamos lá com o hino de livro espiritual, a gente já volta já já. Você está ouvindo o programa Cristo é a Resposta. Comunicação Missionário Valdemar Fortunato. Apenas sua história ficou de um homem que no templo gritava: eis-me aqui, me deu uma esmola. Na porta formosa ele clamava. Há muito tempo ele ali estava, esperando alguém que lhe desse uma esmola, um bocado, uma moeda qualquer. Que esperança tem um homem que nasceu atrofiado? Que esperança tem? Que esperança tem um aleijado que sequer firma os pés no chão? Que esperança tem? Que esperança tem? Se desde o ventre era esse o seu destino, se não uma moeda, um favor de alguém, mas vem chegando dois ungidos, duas vidas revestidas de poder e unção. Gritava o homem na porta formosa: dá-me uma esmola,
favor. Pedro então respondeu: não tenho ouro nem prata, mas que tenho eu lhe dou. Levanta em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Um paralítico andou. Onde tem ungido, tem poder de Deus. Onde tem ungido, um milagre vem. Onde tem ungido, algo acontece. Onde tem ungido, cheio de poder. Onde tem ungido, não falta esperança. Onde tem ungido, o céu se abre. E aqui tem poder e unção neste lugar. Vem chegando dois ungidos, duas vidas revestidas de poder e unção. Gritava o homem na porta formosa: dá-me uma esmola, por favor. Pedro então respondeu: não tenho ouro nem prata, mas que tenho eu lhe dou. Levanta em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Um paralítico andou. Onde tem ungido, tem poder de Deus. Onde tem ungido, um milagre vem. Onde tem ungido, algo acontece. Onde tem ungido, cheio de poder. Onde tem ungido, não falta esperança. Onde tem ungido, o céu se abre. E aqui tem poder e unção neste lugar. 22h54. Bênção de Deus. Vou fazer a última pergunta aqui pro pastor Pedro de Paula Cavani. O pastor, assim, quanto tempo é pastor? Quanto tempo na caminhada do pastorado? Porque você tem uma experiência muito grande, né? Agora tá nos 28 anos, pastor. 28 anos. 28 anos. Pergunta que eu gostaria de fazer, como já tem uma experiência de vida no meio pastoral, qual os pontos negativos e os pontos positivos de um pastor assim na igreja? Porque já passou pedreiras, né? Olha, pastor, vou dizer uma coisa, eu ponto negativo eu dificilmente eu vejo, sabe? Porque tudo tem que ser conseguido com muita luta, sabe? Muita batalha, muito sacrifício. Muita gente hoje tá fácil de você ser um pastor. Hoje tu vai para cima do púlpito, você pega a Bíblia na mão ali, prega, né? Mas no tempo que eu comecei até hoje, na minha caminhada, você vê, tinha vez, pastor, que eu passava 40 dias, todas as noites, no monte. Eu começava a jejuar de manhã e só voltava a me alimentar depois da meia-noite, quando chegava 2 horas. 40 dias no monte de campanha, sabe? Para poder aguentar, para poder lutar. Por isso que eu digo, hoje tá uma barbada tu ser pastor, irmão. Que eu digo barbada hoje você não vê muita oração. Hoje tu não vê as igrejas
de joelho no chão, sabe? Você não vê aquela conversão que havia. Mas antes, cada batizado que eu fazia era 10, 15 pessoas. O pastor Marcelo foi um que saiu comigo lá de Caxias, ele está assistindo. Ele foi para Vacaria, né? Ele teve o mesmo mandado que eu tive. Dali uns dias que eu saí, ele saiu também, foi para Vacaria, ele está trabalhando até hoje, ele sabe das lutas que nós passamos para poder conseguir levantar a igreja. Hoje se pega uma igreja pronta, né? Pega uma igreja pronta. Nós pegamos do chão, irmão. Comecemos do zero. Nós começamos na rua, pregando nas ruas, nos bairros, cantando nas ruas, irmão, gritando lá e muitas vezes tem que correr, né? As pessoas corriam com nós, irmão. Você chegava para entregar um folheto na casa, eles batiam o capote na casa. Você te suma daqui porque nós chamamos uma polícia. Era assim, irmão. As pessoas não queriam, né? Era difícil, irmão. Foi difícil. A caminhada foi difícil. Sabe, pastor? Eu vou tomar só 2 minutinhos do teu tempo para dizer, que eu não encerrei minha história ali. Sim. Eu passei tanta provação lá na igreja, e que eu te contei das comidas, e fui lutando, pedindo a Deus, que eu precisava que ele aprovasse o ministério lá em Lagoa. Como ele tinha me mandado lá, ele tinha que aprovar o ministério lá, né? Eu precisava do ok dele, da aprovação, para mim saber que era ele que tinha me mandado mesmo. Sabe, eu orava e jejuava e buscava, ele mandou comida, ele mandou as coisas, mas o povo ainda era pouco, era 2, 3, 1, 2, 3, Deus operava maravilha, me chamava para ir orar por um doente aqui, um doente lá, ir no hospital, ir lá em tal lugar, mas a aprovação mesmo de Deus eu não tinha, sabe? Aí tu quer ver o que aconteceu, pastor? Eu fiz o culto, 10 horas fui para casa, subi para minha casa, jantei, 11 horas a minha porta bateu uma pessoa. Fui lá, abri a porta. Um índio, de pé no chão, roupa tudo rasgada. Só que me faltava vindo curto, né? Dou de cara com um índio aqui na porta da minha casa, não tinha nem conhecia direito, sabe? Um índio vestido? Um índio. Traje dele. Eu, como sempre fui, né? Minha pessoa sempre foram bem recebidas na minha casa, graças a Deus, eu me orgulho disso, de poder receber as pessoas bem. Digo, o senhor entra. Entra, senta. Vamos tomar um chimarrão, um café? Ele diz, não. Eu só vim aqui, eu vim de a pé, da onde eu moro. Ele saiu lá da Charrua, para diante de Lagoa Vermelha. De a pé. Lá da aldeia indígena. Diz, eu só vim aqui para te entregar um recado. Deus mandou eu vim te dizer que a partir de hoje você está aprovado. A partir de hoje eu estou no comando. Você vai ver as vitórias. E virou as costas e foi embora. Digo, não quer tomar um café? Não, eu vim só entregar o recado de Deus, estou voltando para casa. A partir daquele dia, irmão, a igreja encheu. Deus preparou o terreno, Deus preparou a igreja lotou. Quando eu entreguei a igreja, nos cultos de campanha dava 200 e tantas pessoas. A média era 100 membros. Lá em Lagoa eu fiz em torno de 130 batizados. Em 6 anos de trabalho, 130 batizados. 130 batizados. Foi uma maravilha de Deus. Por isso que eu digo, quando Deus manda, faça. Bênção de Deus. Aí o testemunho do pastor Pedro de Paula Cavani. Testemunho, bênção de Deus. Cada um tem uma história diferente, mas é bom conhecer a história do querido pastor. Hoje, nessa noite de quarta-feira, eu já estava ansioso com expectativa também de conhecer pessoalmente. E é maravilhoso ficar escutando esse querido pastor, a sua história.
E tem muita coisa para passar, né? Muita experiência, muita lição espiritual aí para nos abençoar. Como é o nome da tua esposa? Diva Oliveira Pereira. Diva Oliveira Pereira. De Paula. Ela, de Paula? É, de Paula, ela é casada comigo, né? Ela tá escutando a programação? Tá escutando. Ela e o outro meu filho. E outro filho, como é o nome do teu filho? O que tá lá com ela é Sidmar. O Sidmar e o Sidmar. Depois eu tenho o Simão, Cintia e Simone. Eu sempre gostei do Si, sabe? Aham. Sempre gostei do Si. Sempre gostou do Si. É. Simão, esse ali qual é? Esse é o Silmar. Silmar? Cíntia, Simone, Simão, Silmar e Sidmar, pela ordem. Tudo com Si. Tudo com Si. É. Bênção de Deus. Aqui é o pastor Ademir, o nosso presbítero Ademir Rodrigues de Souza, Paz do Senhor Jesus, lá do Balneário Rincão, está à escuta desta programação. Que bênção! Né, mandar um alô lá pro pastor Donizete, toda a família Abraço. Estão lá no culto, estiveram no culto lá no Metropol, né, toda quarta-feira ali. Mando lá um alô e a paz do Senhor a toda a família Abraço. O pastor Donizete vai trabalhar agora. Bênção de Deus. Pastor Marcelo Mesomo. Paz do Senhor, Deus abençoe pastor Pedro. Glória a Deus. Bênção de Deus aí, Deus abençoe o querido irmão lá de Vacaria. Vamos lá com o hino Dia Livre Espiritual, a gente já volta já já. Caminhando sem destino, com um coração ferido, sem amor e sem paz. Era assim que eu andava, dando um passo para frente e 2 passos para trás. A lugar nenhum chegava, porque sozinho eu tentava carregar a minha cruz. Foi quando entendi que eu não ia conseguir sem a ajuda de Jesus. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Sem a ajuda de Jesus, do lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória alcancei. Sem a direção de Deus, seja rico ou plebeu, não tem vida sossegada. Há sempre um motivo para que os seus objetivos se tornem sempre em nada. Procure entender que a força e o poder estão nas mãos de Jeová. Deixa desse sofrimento, a partir desse momento, deixa Deus te guiar. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Sem a ajuda de Jesus, do lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada
e a vitória alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória alcancei. Bênção de Deus aqui, o irmão Ademir interagindo. Rodrigo de Souza ali do Balneário Rincão. É um colega abençoado, um irmãozão. Aí, Deus abençoe a tua esposa, meu querido, a tua família e a tua casa. Ele pede, lê o manazinho aí pra mim, bênção do Senhor. O manazinho tá aqui, ó. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Livro dos Salmos, verso 4, versículo 1. Tá aí o teu manazinho. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Glória a Deus. Eu agora quero dar as minhas considerações finais aqui no programa Cristo a Resposta. Agradeço a audiência dos ouvintes, né? Agradeço ao irmão Alex que ajuda nesta transmissão, nessa edição de vídeo e áudio, uma bênção. E agradeço a Deus, em primeiro lugar, e depois ao pastor Pedro de Paula Cavani, que aceitou o convite. Fiquei muito feliz por escutar a tua história, o teu testemunho. Já estava ansioso por conhecer e deu certo hoje. Deu tudo certo e é linda a tua história. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Deus abençoe a tua casa, a tua esposa, os teus filhos. Que não venha faltar, né, nunca. Como o Senhor sempre tem te sustentado e te alimentado. Obrigado, pastor Pedro de Paula Cavani. Eu escuto a tua programação. Obrigado aí. Eu que agradeço, irmão. Era primeiro, né, sempre quis conhecer o irmão desde o dia que cheguei aqui, né? Tem que escutar. E vem se confirmar aqui o que o irmão leu aqui para o irmão. Peguei o pezinho da mão do irmão aqui e diz, ó. Ouve quando clamo, né? Ouve-me quando clamo. É a primeira parte do versículo que diz aqui. Quando o Senhor clama, pode confiar e fazer o que Ele manda, porque Ele se responsabiliza. Ele faz. Ele faz acontecer na vida. Muitas vezes eu já pedi, só para encerrar, irmão. Eu agradeço pela oportunidade. Eu te digo para você, ó. Você a felicidade desse mundo aqui, do mundo lá fora, não é felicidade. Você não conhece. Eu achava que conhecia lá tocando, fazendo festa. Lá achava que conhecia a felicidade. A verdadeira felicidade eu só conheci quando aceitei Jesus. Muito obrigado, pastor. Que bênção de Deus. A irmã Gilaine dá um abraço à família do pastor Donizete, toda a família e a família da pastora Luciane e família. Aí Deus abençoe, obrigado pela oportunidade, Deus abençoe a todos. Tenham uma noite abençoada, ficam todos na paz do Senhor. Obrigado. Se você não tem mais nenhum ideal, já secou a esperança, já trocou o bem por mal. Se você não consegue ver o espaço no infinito, o amor não é bonito, está tudo destruído.
preciso aprender a tomar posse das minhas promessas e mover as montanhas e montes pela minha fé, superar minhas lutas e provas com amor e sem pressa, e usando sempre a esperança vou estar de pé. Eu não posso esquecer que Jesus já me deu a certeza que as bênçãos do Pai já são minhas. Isso eu posso crer. No Calvário já foi conquistado as minhas riquezas, e o que Deus já me deu tomo posse e não vou perder. Eu tomo posse da paz e alegria, eu tomo posse da sabedoria, eu tomo posse da bênção completa, eu tomo posse das portas abertas, eu tomo posse da cura e da vida, eu tomo posse do fim das feridas, eu tomo posse do amor e o perdão, eu tomo posse dessa salvação, eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse do que Deus me deu, eu tomo posse como um filho seu, eu tomo posse. Eu não posso esquecer que Jesus já me deu a certeza que as bênçãos do Pai já são minhas. Isso eu posso crer. No Calvário já foi conquistado as minhas riquezas, e o que Deus já me deu tomo posse e não vou. Você acabou de ouvir programa Cristo é a Resposta. Próxima edição, quarta-feira que vem, neste mesmo horário. Não perca amanhã, com o pastor Pedro de Paula, o programa A Hora da Bênção, aqui na Monte Sião. E sexta-feira, mais uma programação, a Voz Missionária, Missionária Cleide, a equipe missionária. Sábado, o programa O Caminho para Nós, com o missionário Sandro Vaga. Rádio Monte Sião e você. 3 anos no ar, levando a palavra ao seu coração. Se como filho seu, eu tomo posse. Eu tomo posse porque Deus me deu. Eu tomo posse como filho seu. Eu tomo posse. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El
El Shaddai, Elhamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, turn the sea into dry land. To the outcast on her knees, you were the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elhamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Though the people couldn't see what Messiah ought to be, though your word contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elhamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Eu te dou graça e graças, Senhor. Com tuas mãos bem erguidas, declare graças. Oh, graça e graças, Senhor. Graças, meu Senhor e Jesus. Graças e graças e graças, Senhor. E graças, meu Senhor e Jesus. Muitas graças, Senhor. Graças, meu Senhor e Jesus. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor
teu amor vem derramado em meu coração. Eu não sei agradecer-te o que tens feito por mim. Só posso dar meu coração a ti, ó Rei.